Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Medicina com Gostinho do Nordeste, o seu Rapadoc. A gente está aqui com um convidado muito especial hoje, né? O Dr. Bruno Calaça, cirurgião plástico. E a gente tem um carinho muito grande por ele, né? Helena, você pode passar aí pra gente ver aqui. A gente acompanha o Dr. Bruno há muito tempo, né? A gente tem medicina da UESP, acesso ao HGV. O Dr. Bruno é uma das pessoas que nos acolheram lá muito bem, né? Acompanhando as cirurgias aí. Foi, inclusive, a primeira cirurgia que eu participei, de tantas centenas que já foi até agora, foi com o Dr. Bruno, foi em 2021, né? Foi um momento muito especial, nunca tinha entrado numa cirurgia. Eu achei que eu ia só assistir, e aí ele falou, não, preciso de ajuda aqui, porque tem que ter alguém para poder ajudar a fazer a incisão, tem que segurar a pele. Aí eu entrei sem nem saber o que tinha que fazer, ele foi todo atencioso, não se importou de ter que ensinar do zero, e faz isso com todo mundo que aparece lá no centro cirúrgico. Então, muito obrigado aí pelos ensinamentos, doutor. Então, doutor, pra gente começar aqui, né, de onde é que o senhor quando é que a medicina bateu na sua porta? Quando é que a cirurgia plástica virou a menina dos seus olhos? Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui o convite de vocês. É sempre um enorme prazer estar com vocês ali, poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Não só lá no centro cirúrgico, aqui também. A gente entende a medicina como uma troca de experiência. Eu não estou ali para ensinar. Toda vez que vocês entram lá comigo, eu aprendo um pouquinho com vocês. A gente tenta passar um pouco da experiência da gente, desses longos anos aí. Eu hoje tenho quase 20 anos de medicina, eu formei em 2006, vamos fazer 17 anos agora, né? Então já tem uma bagagemzinha aí. Mas a gente aprende todo dia, aprende com todo mundo que vai auxiliar a gente, que vai conversar com a gente. Então a gente sempre aprende, é um aprendizado mútuo, né? A gente passa um pouco do que a gente sabe, também recebe um pouquinho do que vocês estão aprendendo lá, entendeu? Então é sempre um prazer. Como vocês falaram, eu atendo lá no HGV, atendo também em outros locais, atendo no HUT, na rede privada, né? Mas eu tenho um carinho também muito especial ali pelo HGV, porque aquele hospital, do mesmo jeito que a escola de vocês, foi a minha escola, entendeu? Foi a minha primeira escola. Você formou na UESP, né? Eu formei na UESP, e aquilo dali foi praticamente a minha vida de estudante, foi ali dentro daquele hospital. Antes existia a emergência do HGV, né? Então, vocês não pegaram essa... Era porta aberta, né? Era porta aberta. Vocês não pegaram essa experiência, mas ali... Antes existia uma emergência, né? Então, é verdade. A gente vivia aquilo dali de porta aberta. A gente saía da faculdade, caminhava um pouquinho, chegava lá na porta do HGV e estava lá, emergência. Então a gente tinha acesso à sutura, a atendimento a paciente grave, atendimento a paciente politraumatizado, do mesmo jeito que acontece ali no HUT. Só a diferença é que a gente caminhava 150 metros e estava dentro do hospital. Ali no hospital. Então ali também foi a minha casa de estudante. Então tem um carinho super especial. E já entrou querendo cirurgia ou não foi modificando ao longo do curso? Não. A gente entra no curso de medicina meio perdido, a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que quer, né? A gente entra, eu quero ser médico. O sonho de todo mundo que está fazendo medicina é ser aquele médico que sabe tudo, né? E aos poucos você vai entendendo que não dá para saber tudo, que você vai ter que focar. Obviamente tem muita gente que sai um bom profissional que dá para atuar em praticamente tudo, né? Aquele cara que é o generalista, que vai atender na cidade do interior, ele consegue resolver tudo e tem que saber muita coisa, porque ele vai ser o único médico às vezes daquela cidade, então tem que abarcar um pouco de tudo. Mas hoje em dia praticamente todo mundo sai da medicina já pensando na especialidade e na subespecialidade. Então eu comecei a pensar em cirurgia já no final do curso, né? Eu entrava muito em cirurgia no início do curso de medicina, mas não achava que ia ser cirurgião. Apanhava muito. Mas eu acho que aquela rotina do cara tá todo dia lá no centro cirúrgico aprendendo, o cara começa a aprender a gostar daquilo dali. Então eu gostei da parte cirúrgica e comecei a pensar em fazer cirurgia já quase no final do curso. No internato já? No internato. E aí eu gostava da área cirúrgica, mas também gostava de outras áreas. Aí fiquei naquela dúvida, mas cheguei no internato, não, eu vou fazer alguma área cirúrgica. Aí pensei em GO, pensei em cirurgia
e aí decidi pela cirurgia já no internato. E aí a plástica, assim, que pelo menos pra mim, eu acompanho muito o Dr. Bruno na plástica, né? Acompanho outras especialidades também, mas eu confesso que eu tenho um carinho pra essa área e às vezes fica até meio contestado, porque eu sou uma pessoa relativamente desastrada, né? Que tem, às vezes tem uma mão um pouco pesada, e aí a pessoa que vai fazer, eu quero ser cirurgião plástico. O cara tem que ter a mão leve, isso aprende com o tempo, como é que é isso? Sim, tudo na vida é questão de aptidão. Claro que você desenvolve muita coisa, você vai treinando, você vai participando de muitas cirurgias, você vai ganhando a plasticidade e os movimentos vão se afinando, tá? Mas obviamente quem não tem aptidão tem que desenvolver, tem que trabalhar muito mais do que aquela pessoa que tem alguma habilidade manual. Sim. Óbvio que tudo bem trabalhado, se você trabalhar muito, se você trabalhar essa motricidade, principalmente motricidade fina, você obviamente vai sair um bom cirurgião. Eu não acredito nessa história, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. Tudo bem trabalhado, dá para ser, dá para você conseguir, certo? Obviamente tem pessoas que vão ter mais facilidade e outras não. Mas se você trabalhar essa motricidade, essa motricidade fina, trabalhar a habilidade manual, muito provavelmente você vai ser um bom cirurgião. Certo? E lembrar que um bom cirurgião nem sempre é só aquele que trabalha bem as mãos. A cirurgia não é só a parte do intraoperatório. Que estuda, o cara que estuda, que faz treinamentos, que estuda as técnicas, aquele que tem habilidade cirúrgica também, mas aquele que conduz bem um pós-operatório, que indica bem uma cirurgia, que contraindica uma cirurgia. Então, hoje, saber contraindicar uma cirurgia é tão importante quanto saber indicar. Então, o bom cirurgião não é aquele só que tem a habilidade técnica, aquela do intraoperatório, aquele que é um conjunto de tudo, aquele cara estudioso, aquele cara que sabe realmente indicar, operar, contraindicar e conduzir um pós-operatório, entendeu? Então, é isso. Um bom cirurgião não se resume só à habilidade manual, não. Entendeu? Sim, uma coisa que eu achei engraçado você falar que só no final que foi chamada a atenção para a cirurgia, porque eu entrei pensando assim, eu sou formado em educação física, eu pensei, vou fazer medicina esportiva e nutrologia. E aí vou seguir nessa área, já trabalho, já tenho conhecimento do assunto, já conheço muita gente que vai querer fazer parceria comigo. Aí foi entrar na cirurgia e eu falei, peraí, calma, não é bem assim. E aí eu optei, eu vou fazer, obviamente, me especializar em medicina esportiva, nutrologia, mas o que eu quero fazer residência é cirurgia. E aí é aquilo que você disse, a gente vai já escolhendo as subespecialidades. Sim. É cirurgia geral, depois cirurgia plástica e cirurgia pediátrica. Então eu já tenho ali os 3 que eu quero fazer, que eu quero seguir já definidos. Muda muito, ó. Muda durante o curso, não tem jeito. Você entra, eu entrei pensando em fazer cardiologia. Não, eu vou terminar e vou ser cardiologista. Aí eu comecei a entrar em cirurgia, lá para as tantas, eu disse, vou fazer alguma especialidade cirúrgica e foi isso. Eu não vou negar que também como eu fui professor de um cirurgião cardíaco, e ele me incentivou durante toda a parte de estudo para entrar em medicina, até pagava vestibular para eu fazer, então eu tenho essa inspiração. Eu fui acompanhar ele durante um mês no hospital, só fazendo cirurgia cardíaca, é muito legal, mas eu pensei, mas se eu ficar só fazendo cirurgia cardíaca, ela é meio limitada. Eu gosto da cirurgia plástica, porque ela te permite fazer reconstrução, ela te permite trabalhar com queimados, permite trabalhar com câncer, permite trabalhar com criança. Foi uma coisa que eu descobri muito legal, que é a cirurgia plástica infantil. Fazendo estágio no hospital infantil, eu acabei tendo contato com isso e eu percebi que toda cirurgia pediátrica é uma cirurgia plástica, porque você faz as suturas, você faz a cirurgia toda com cuidado que você não tem tanto com um adulto. A delicadeza do procedimento exige. É um campo tão reduzido que você tem que fazer com precisão. Exatamente. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, tá aí, eu meio que defini. É cirurgia geral, porque é necessário, né, entrada, e depois pediátrica e plástica. Ou plástica e pediátrica, dependendo do... Não, é interessante, ó. A questão da subespecialidade, você vai com o tempo você vai
decidir, né? Se vai fazer plástica, pediátrica ou se vai fazer as duas, né? Agora, realmente, você optando pela cirurgia, você já vai se capacitando, você já vai desenvolvendo a sua habilidade e vai facilitar muito isso lá no decorrer do tempo. Você já vai chegar na residência já com uma habilidade que outros talvez não tenham, entendeu? Perfeito. Então você treinando já de início é bastante interessante. Então, você estava falando que decidiu a cirurgia plástica mais pro final decidiu a cirurgia mais pro final do curso. E a cirurgia plástica, essa ideia de fazer cirurgia plástica, ela surgiu quando? Já estava na cirurgia geral? Não, já estava na geral, já. Eu sempre gostei de plástica, mas eu não achava que ia fazer cirurgia plástica. Eu achava que eu ia ser um cirurgião geral que ia abarcar todas as áreas da cirurgia, ia ser aquele cirurgião geral que opera tudo, ia pro interior e acabou. Mas durante a residência de cirurgia geral, né, eu tive contato com alguns cirurgiões muito bons, cirurgiões plásticos, né, e aquilo ali me encantou, né. Já era uma área que eu gostava, mas durante a residência de geral, aquilo ali foi um encantamento mesmo. Ah, então foi durante a residência já que veio essa. Não foi que nem eu, que foi... Eu vi muita coisa legal que os caras faziam lá no hospital que eu fazia geral. E aí foi onde eu disse, não, é isso aí que eu quero fazer. Foi aí que eu decidi pela plástica. E tinha também aquele preconceito inicial que o pessoal acha que cirurgia plástica é estética. Sempre. E Sempre. esquece que é 10% de pessoas que vai ter dinheiro para poder pagar um procedimento estético. Na verdade, quando a gente fala que você é cirurgião plástico, eu quero fazer uma plástica, quero tirar a gordurinha aqui, quero colocar peito, quero diminuir o peito, tirar isso. Agora, nunca lembra daquela parte de tratamento de queimados, de ferida, de tumores de pele, de retalho, de enxerto, de microcirurgia, da área extensa da cirurgia reparadora. Então, a gente chega e se apresenta como cirurgião plástico, a pessoa só lembra de estética. É bom, financeiramente a estética é legal, mas a área da cirurgia reparadora é uma área muito bonita. O volume vai estar na reparadora, inclusive para trabalhar. O volume em si é na reparadora. Hoje é uma área que eu gosto muito. É óbvio que a gente é funcionário público e trabalha com a reparadora e a área estética é muito mais vantajosa do ponto de vista financeiro, mas a reparadora ela é muito mais gratificante, né? A gente consegue... Eu olho para os resultados que eu termino a cirurgia reparadora... médica. Exatamente, é quando você se sente médico mesmo. A minha concepção de cirurgia reparadora, eu termino o procedimento e eu volto a me sentir, que eu me senti médico mesmo. É aquela área que você devolve a função, devolve... E vem a estética junto, né? Junto. Hoje em dia a gente quase não separa essa história de cirurgia estética e reparadora. A gente está cada vez mais unindo as duas coisas. Por quê? Na cirurgia, toda cirurgia estética tem um caráter reparador. Vai reparar uma queixa de um paciente. Não gosto disso. Vou reparar essa sua queixa. E toda cirurgia reparadora também você tem que dar um refinamento estético. Então elas são unidas, são casadas, elas não podem andar separadas, elas andam sempre juntas. Né? Não vejo essa separação hoje tão grande quanto o povo pensa. Né? Eu vejo a cirurgia estética e reparadora muito unidas, muito juntas. Né? Aí você pode passar depois aí. Porque assim, agora na disciplina de clínica cirúrgica que a gente paga até com o professor Denberg, né, que acho que deu até aula pro senhor. Foi meu professor também. Ele falou muito dessa questão assim, eu acho uma transição muito tênue entre a dermatologia, né, e a cirurgia plástica no tocante ao quê? Porque como você vai, sei lá, fazer uma incisão de pele para poder retirar uma lesão elementar, e aí você tá pegando esse gancho de fazer uma cirurgia e aquela cicatriz ela tem que ser o mais funcional e estético possível. Fala das linhas de força de Langerhans, por exemplo, né? Que é a linha de expressão que você vai fazer. Doutor, eu vejo assim, por exemplo, a gente vê esse abdômen aqui dessa mulher que tem um corte, né? Pra fazer, por exemplo, aqui pode fazer várias coisas, né? Você der uma entrada para fazer uma apendicectomia. Provavelmente aí é uma cicatriz de cesariana, de uma panistil, né? Provavelmente deve ser isso. E aí, eu queria perguntar em relação a isso. Na hora de fazer isso, tem técnicas diferentes da galera buscar
não, agora vamos, em vez de fazer a cicatriz em tal local, vamos tentar esconder ao máximo aqui, colocar em tal lugar. Depende da cirurgia. Por exemplo, para a apendicectomia que você citou, existem vários tipos de incisões, McBurney, Davis, e isso vai definir o local e a forma como ela é realizada. Então, depende da cirurgia. Essa daqui é uma cirurgia de Fanny Steel, né? É uma cicatriz de cesariana, né? A incisão de Fanny Steel é uma incisão transversa, né, muito baixa, um pouco acima do pubis, né, então vai variar muito. Antigamente se fazia cesariana com incisão longitudinal, né, infraumbilical, entendeu? Então vai variar do tipo de cirurgia que você quer. Que até se ocorrer a deiscência, né, abrir algum pontinho ali, pode infeccionar e dar o melhor direcionamento possível. Exatamente. Então o tipo de incisão vai depender do tipo de cirurgia que você vai realizar. E o mesmo procedimento pode ser realizado com diversas incisões. A incisão de colecistectomia aberta, a incisão de Kocher, né, que é a subcostal. Antigamente se fazia paramediana também, paramediana para operar, fazer colecistectomia. Hoje em dia tá muito mais simples, eles fazem aqueles 5 pontinhos. Sim, aqui, tu faz por vídeo, ela é por vídeo e acabou, é muito tranquilo. Agora, tudo vai depender, primeiro, do tipo, do tipo de cirurgia, do órgão que você vai operar, do procedimento que você vai realizar e da técnica que você vai realizar. Tem vários tipos de incisões para o mesmo tipo de cirurgia. E aqui até no caso dessa cicatriz que a gente está vendo ali, também ela não depende muito da técnica utilizada, não somente da técnica utilizada, do tipo de sutura, do tipo de fio, mas também do tipo de cicatrização que a pessoa tem, né? Porque todo mundo cicatriza diferente, não adianta a gente prometer cicatriz igual para pacientes diferentes, né? A gente sabe que pessoas negras e pardas têm tendência a ter cicatrização ruim, queloide, cicatriz hipertrófica. Às vezes a mesma qualidade que faz a pessoa negra e parda ter a pele melhor, isso é a qualidade que também é a característica que também vai fazer com que a cicatrização dela fique mais intensa. Pessoas diferentes cicatrizam diferente. E aí, assim, eu vejo você falando assim na fala do senhor em relação antigamente era. Tem como é que é essa questão da história, né? Porque eu fui no congresso uma vez, né? O COSAM, que é o Congresso de Acadêmicos da Cidade de Acadêmicos do Piauí, né? E lá teve um doutor que ele veio de fora, falou também sobre essa questão da história da cirurgia plástica. Eu não imaginava que era tão antigo assim, né? A questão hoje se fala muito de querer fazer cirurgias para tirar cirurgia estética, né? E aí não sabia que tinha essa... Não, a cirurgia plástica ela é muito antiga. Talvez a especialidade cirurgia plástica ela é nova, mas os procedimentos de cirurgia plástica são muito antigos. Talvez sejam os procedimentos mais antigos realizados organizadamente. A cirurgia plástica nasceu há muito tempo. Tem escritos bem documentados da época do Egito Antigo, né? O papiro de Edwin Smith, né? É de 1700, 1800 antes de Cristo. E lá ele já descrevia procedimentos cirúrgicos na área de cirurgia plástica, como reconstruções nasais, entendeu? Então é uma especialidade que, embora seja organizada há pouco tempo, ela começou a ser organizada no século XIX como especialidade cirúrgica, né? Mas os procedimentos de cirurgia plástica são muito antigos. Os indianos, lá, aquela história da reconstrução nasal, ela surgiu lá atrás, lá com os indianos. Eles eram especialistas em reconstruções nasais. Por quê? Lá na Índia, antigamente, eles puniam as pessoas, mulheres adúlteras e vários outros crimes com a amputação de nariz, para marcar aquela pessoa e dizer que todo mundo que olhar aquela pessoa saber o crime que ela cometeu. Então eles se especializaram em fazer as reconstruções nasais. Eles faziam um retalho, que a gente chama de retalho indiano, que é usado até hoje, que é um retalho mediano frontal, médio frontal, ou paramediano frontal. A gente usa algumas variações, mas o básico da técnica é daquela época, bem antiga, né? Descrita lá bem antes de Cristo. O Shruta, lá 600, 700 antes de Cristo, já descrevia a técnica. Então é uma coisa bem antiga. Então a plástica organizada, como a gente conhece hoje como especialidade,
data do século XIX. Mas os procedimentos, eles vêm evoluindo há muito tempo, entendeu? O Brasil, como referência mundial de cirurgia plástica, foi depois do Ivo Pitangui ou antes que ele já Com começou certeza. A cirurgia plástica do Brasil, ela é forte antes do Pitangui, mas ela ganhou notoriedade com os trabalhos do Pitangui. O Pitangui, ele cresceu muito, ele teve uma exposição durante um evento que teve um acidente que teve no circo. Ele montou ele tratou de muita gente que teve um incêndio, né? Ele ganhou notoriedade, né? E ele tem ele é um cara com muita habilidade, ele desenvolveu muitas técnicas que até hoje muita gente usa. Então ele é um exponente da cirurgia, a referência brasileira da cirurgia plástica. Eu já ouvi de mastologistas falando de técnicas muito simples que antes dele ninguém tinha pensado. É um cirurgião que é referência mundial. Não tenha dúvida que existe a cirurgia plástica pré e pós-Pitangui, né? Não que a cirurgia plástica não existisse no Brasil. A cirurgia plástica teve muitos bons cirurgiões plásticos até a era Pitangui, e teve ele como um marco por ter divulgado muitas técnicas que são usadas por muitos e em muitos lugares do mundo. O procedimento estético ele é reconhecido como Brazilian. Exato. Tem muitas técnicas hoje que são difundidas graças não só ao Pitangui. O Pitangui deu a notoriedade mundial para a cirurgia plástica brasileira, e depois disso muitos cirurgiões plásticos brasileiros cresceram e explorando esse nicho e divulgando no mundo todo, entendeu? E a gente tem uma particularidade: o brasileiro ele tem um apelo estético muito grande, ele quer resultados até muitas vezes impossíveis, né? Então, como a gente estava falando, o cirurgião brasileiro ele também acaba se cobrando pela perfeição, porque o cliente se cobra. Se cobra mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo a cobrança é muito menor do que a cobrança do cliente brasileiro. O cliente brasileiro ele exige resultados praticamente impossíveis, e o cirurgião plástico ele tem a responsabilidade de colocar, trazer o paciente para a realidade, que o resultado não é possível, que o resultado... Por isso que ele tem CLE, né? Exatamente, que a gente consegue fazer algumas melhorias, mas milagre, infelizmente, a gente ainda não consegue, né? O nosso padrão estético ele está muito voltado... Antes era a TV, as atrizes, modelos, mas hoje também eu vejo que tem muito as redes sociais, né? O mundo fitness, nas redes sociais. O brasileiro está crescendo muito. Sim. E acaba que vem trazer, tem influenciadores aí, fitness que trazem essa parte da musculação, da atividade física, mas junto também tem a parte estética dos procedimentos. Então, procedimento estético com qualidade de vida, com exercício, aliado com a cultura brasileira, que já é estética, é um ambiente perfeito ali para desenvolver essa área, né? Certeza. E aproveitando também que a gente está agora no Setembro Amarelo, né? Muita gente leva pelo padrão assim o padrão estético, aquele modelo. Acaba afetando o psicológico, acaba afetando o psicológico. E a cirurgia plástica traz para esse caminho de tentar devolver, né? Porque muitas crianças, o João falou que cirurgias em crianças são mais estéticas do que nunca, por conta que plástica, por conta que você vai, ao ponto que ele vai crescer, ele vai desenvolver os tecidos, vai expandir, aquele tecido que você vai fazer uma cicatriz, ele vai crescer também ao redor, né? Então, é bem importante a gente fazer um procedimento mais estético possível, porque vai ter menos danos psicológicos para a criança. Menos impactos, né, no futuro, né? No futuro, né? Mas criança que tira a camisa, aí vem alguém perguntar, essa cicatriz aí, então... essa imagem aqui, você consegue passar pra gente de colocar do xeroderma pigmentoso? Aqui era essa foi a primeira cirurgia que eu participei. Era uma senhora, até foi uma frase que você disse muito legal, que você estava fazendo aquilo ali muito mais pela autoestima da paciente do que pelo tratamento, porque ele era uma situação que já não tinha muito o que fazer, que em alguns meses ia voltar, mas a paciente te pediu, porque ela
não se sentia bem com o nariz do jeito que estava, já estava todo deformado pela doença, né? Pelo câncer. Mas mesmo assim você foi lá, reconstruiu, sabendo que era algo paliativo, só para o paciente ficar um pouco mais feliz ali por um tempo. Exato. O xeroderma pigmentoso é uma doença muito triste, muito ruim da gente manejar, porque é uma doença que ela é uma doença que não tem cura, é uma doença que ela tem é uma doença que o paciente tem uma suscetibilidade maior a desenvolver cânceres de pele por conta das radiações ultravioletas, né? E ele tem uma suscetibilidade muito grande. Então, em áreas expostas, o paciente com xeroderma pigmentoso sempre você vai ter uma lesão, uma neoplasia. Então, esse caso, talvez, eu não lembro particularmente do caso, mas muito provavelmente é um paciente que tinha uma lesão ulcerada, talvez uma lesão que estava infectando, ou uma lesão que estava... O nariz, foi uma reconstrução do nariz completa, porque exatamente. Ela já não tinha mais. Isso, então... Ela tinha cartilagem. Então o paciente estava sem nariz, a gente vai devolver pelo menos a autoestima momentânea para aquele paciente, né? Você vai fazer uma reconstrução sabendo que lá na frente ela vai desenvolver um câncer novamente. E um ano depois, também comecei uma outra cirurgia também dessa doença, e ali também eu percebi outra coisa, às vezes a gente se cobra de ser uma máquina, de estar ali fazendo a cirurgia e totalmente aquilo ali não afetar a gente de maneira alguma, tentar ser o mais profissional possível, e aí no momento você falou, eu aqui nessa situação eu não sei o que fazer, porque a pessoa não vai curar, eu tiro aqui, vai voltar, e aí quando eu olho para essa situação aqui, como é triste o paciente, eu não sei, esse caso eu lembro, porque é um caso não lembra, não sabe como lidar com isso com 17 anos de profissão, então não é eu agora sendo estudante que eu tenho que chegar ali e fingir que eu sou uma máquina. Esse caso em particular eu lembro porque é um caso que realmente eu hoje ainda não sei o que fazer com esse paciente, porque é um paciente que ele tem um tumor a cada centímetro na pele dele. Ele tem tumor já em todo o corpo dele, toda a área exposta, ele tem tumor. E são tumores muito próximos um do outro, um a cada centímetro. Então, esse caso, eu infelizmente, a face dele já deformou completa, né? A pálpebra ele já não tinha mais, ele tinha perdido já a visão de um olho, talvez o outro que ele enxergava não fechava. Não fechava mais. Ele dependia de ficar lubrificando. Não tem mais de onde tirar enxerto, não tem mais onde rodar retalho, porque a gente está tirando um retalho, já está levando tumor para aquela área. E eu olhei para ele e disse assim: ô seu fulano, infelizmente aqui a gente encerra nossas possibilidades de lhe tratar hoje, entendeu? Porque eu vou lhe confidenciar isso, eu não consigo mais lhe tratar, não tenho o que fazer mais o que eu lhe oferecer. E ele aceitou, ele aceita hoje, ele vai hoje lá pro consultório, eu fico vendo as lesões sim, mas infelizmente eu não consigo mais propor nada para ele. A gente não consegue fazer, mas quer, porque se coloca no lugar, da dele, pessoa, né? Imagina se fosse eu ia querer ao menos o paliativo ali. Hoje eu peço para ele ir pro consultório justamente para ele me mostrar uma lesão que, doutor, não estou conseguindo fechar a boca. Doutor, a lesão tá fechando minha narina. Aí sim, a gente vai lá e tira. Agora, uma lesão que está aparecendo aqui em outros locais que eu vejo que eu não vou ajudar muito, eu não estou mais fazendo. E também queria contextualizar aqui, doutor, pedir para você explicar uma coisa que era dúvida minha, já passou por conta da matéria. O senhor falou de enxerto, né? A gente tem muitas questões de enxerto, retalho. Você pode diferenciar o que é uma coisa, o que é outra, porque a gente usa muito queimadura também. Enxerto, vamos lá. Enxerto é todo qualquer tecido que você leva sem levar um pedículo vascular conhecido, né? Então você tira, vamos falar do enxerto de pele, que é o que é mais comum e o que aqui a gente usa mais frequentemente. O enxerto de pele, você tira uma superfície cutânea, que pode ser de superfície total ou parcial, né? E você leva para outra área distante. Você leva para outra área distante sem levar um pedículo vascular conhecido, certo?
retalho, que pode ser um retalho local, loco regional, um retalho à distância, existe um pedículo conhecido, ou existe um pedículo pelo menos randômico. Os retalhos locais, você roda e o pedículo vascular tá lá, aquela basezinha tá lá, tá nutrindo aquela área que você tá doando, que você tá rodando. Então existe um pedículo vascular conhecido, ou um vaso conhecido, ou pelo menos você tá, o pedículo tá unido naquele pedaço de pele que você tá rodando. Então a diferença é essa. Então o enxerto você leva sem um pedículo vascular e o retalho. Se o retalho é local, ele tem um pedículo vascular ali naquele local que está nutrindo aquela pele que você está rodando. A vascularização fica mais fácil. Exatamente. Doutor, outra coisa, antes você pode passar aí, por favor. Eu queria perguntar em relação ao seguinte. Muita gente procura, né? A gente já falou pela questão da estética hoje, muito por conta dessa questão de sobrepeso, né? Obesidade. Você pode falar um pouco sobre diferenciar com lipolética, com lipoaspiração, a gente fazer uma cirurgia para uma bariátrica. Pode falar um pouquinho melhor qual é o prognóstico disso, se resolve mesmo, né? A gente estava até comentando. Tinha até uma dúvida comentando com o Ícaro. Quando você faz a lipoaspiração, você está tirando o adipócito, né? Sim. Então, teoricamente, aquela pessoa ela não vai ter a mesma disposição de retornar a gordura naquele lugar, porque você tirou o adipócito inteiro. Você lesa o adipócito, né? Você tira alguns depósitos de gordura, né? Lesa alguns adipócitos, mas você não extermina todos os adipócitos. Então a camada de gordura ela é muito grande. Você vai tirar determinadas algumas camadas de gordura, né? A depender da profundidade que você está limpando, então você não tira tudo. Então, se ela não cuidar do procedimento, pode retornar. Então tem que fazer o controle com exercício. E outra coisa, cirurgia plástica não trata obesidade, não trata sobrepeso, a gente trata as consequências disso. A lipoaspiração que vocês estão falando, ela não trata obesidade, a gente não vai pegar um obeso e vai fazer a lipoaspiração. Você é uma pessoa que ela está com peso adequado mas e vai, exatamente, ela tem uma, a gente chama de adiposidade localizada, ela tem uma adiposidade localizada no flanco, tem uma adiposidade localizada aqui na região infraumbilical, ela tem uma adiposidade localizada no dorso. É isso que a gente trata. A gente não trata sobrepeso nem obesidade. A gente trata o paciente no peso adequado, com queixas locais, com adiposidades localizadas, entendeu? A lipoaspiração é para isso, não é para tratar globalmente obesidade, sobrepeso. Qual que é o risco disso? Porque teve aquele cantor da banda LS Jack, que ele fez um procedimento desse, uma lipoaspiração, e aí acabou tendo complicação na cirurgia e teve algumas sequelas na voz e tudo. O caso dele, eu não lembro se foi em consequência do procedimento ou se foi uma reação, acho que foi uma reação anafilática. Porque eu já vi outras pessoas em procedimento de lipoaspiração ter reações. Qual que é o risco? Porque é uma cirurgia de grande porte? Toda cirurgia tem risco. Todo e qualquer procedimento, desde uma retirada de um canto de unha a um procedimento grande, demorado. A lipoaspiração pode ser diferente. Então, a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que a gente trabalha com cânulas, que a gente vai, embora seja com toda a técnica, com todo o cuidado, existem riscos inerentes a procedimentos, perfurações, sangramentos, e riscos menores, deformidades, aderência, fibrose, queixas estéticas pós-lipoaspiração. Mas todo e qualquer procedimento tem isso cirúrgico, a lipoaspiração não poderia ser diferente. E são cirurgias geralmente de grande porte, que o pessoal não associa que uma cirurgia plástica, como você vai ficar muito tempo no procedimento cirúrgico, às vezes 3, 4, 5 horas, ela acaba se tornando, mesmo que ela não tenha uma incisão grande, em órgãos grandes, ela vai ser uma cirurgia de grande porte. Praticamente ela não entende que o orifício de entrada da cânula é pequena, mas a cânula ela percorre toda a superfície o trajeto debaixo da pele, ela percorre todo aquele trajeto. Então é uma cirurgia de grande porte, com grande extensão, certo? Com perdas
com esfoliação grande. Então, perda sanguínea, perda de líquidos. Então, não se pode negligenciar o procedimento, achar que é uma besteira. Vou fazer só uma lipo. Vou fazer só uma lipo. Não, lipoaspiração é um procedimento grande e com riscos inerentes ao procedimento. E aí, assim, uma pessoa chega no seu consultório, ela vai ser analisada, vai fazer exame, vai passar por um risco cirúrgico ainda. Sim. Então, todo e qualquer procedimento, a gente tem que fazer uma avaliação pré-operatória rigorosa, com exame físico rigoroso, história do paciente, história de uso de medicações, de alergias, de cirurgias anteriores, se teve ou não complicações em cirurgias anteriores. Porque no caso como esse que a gente falou de choque anafilático, muito provavelmente está relacionado com anestesia também, né? Com qualquer medicação que ele deve ter feito na indução, né? Entendeu? Com certeza. Inclusive, a segunda cirurgia mais longa que eu participei foi uma abdominoplastia lá no HGV. Eu até não sabia que o SUS cobria Em alguns tipo casos de cirurgia, mas aquela mulher deve ter ficado muito satisfeita, porque ficou perfeito. Ficou, ainda hoje ela me manda mensagem. Assim, a gente teve algumas dificuldades lá, técnicas do próprio hospital não de liberar, porque o SUS cobre para alguns casos, né? Mas faltou algum material, né? E aí a gente não estava conseguindo colocar. Né? Mas os casos que a gente colocou realmente mudam a vida da pessoa. Essa paciente em si, ela tinha uma cicatriz grande, uma fibrose importante, uma cicatriz que acho que foi uma cesariana, que teve um hematoma, aí teve que drenar, aí teve deiscência da sutura, abriu, ela cicatrizou por segunda intenção, fez uma fibrose horrível na pele, ela sentia dor. Não parecia então, outra, porque ela ganhou ali, praticamente ela ganhou além da abdominoplastia, ela ganhou uma lipo também, porque a gente tirou toda a gordura. Porque a abdominoplastia, quando você tira aquele retalho que fica infraumbilical, aquele retalho infraumbilical, não, a gente tira um pouquinho acima do umbigo, né? Margeando assim o umbigo. Mas aquela parte que fica abaixo do umbigo sai toda, né? Eu lembro que você comentou comigo que assim, ia ter que tirar toda aquela gordura em volta do abdômen e tudo, porque ia precisar daquela pele. Se deixasse a gordura, não ia sobrar pele, então tinha que tirar toda a gordura para... Quando a gente tira aquele fuso de pele, né, aquele fuso de pele que fica principalmente abaixo do umbigo, a gente traciona aquela pele lá de cima. Aquela pele que fica um pouquinho acima do umbigo, ela tem que descer até embaixo. Então, você descola, faz um túnelzinho para fazer a aplicatura também dos retos, que normalmente tem diástase. O paciente que vai procurar fazer abdominoplastia tem diástase, né? Aí a gente faz um túnelzinho para fechar de lá do apêndice tifoide até lá embaixo, aproximando os músculos, né? Aquilo dali também ajuda ao retalho superior descer e encostar lá próximo do pubis, né? Porque você tem que chegar de lá de cima até lá no pubis. E essa foi uma terceira lição ainda que eu tive entrando com você em cirurgia, que foi... eu lembro que você citou bem assim, eu tenho que fazer isso daqui o mais perfeito possível, porque essa mulher não vai sair daqui e falar, olha, eu tava com o abdômen assim, assado, eu tive que fazer uma cirurgia de reconstrução por causa de complicação. Não, vai fazer, eu fiz uma abdominoplastia com o Dr. Bruno. E aí uma pessoa que olha aquilo ali, ela não vai saber que aquilo foi pelo SUS, que faltou fio na hora, que teve problemas de sala, que o bisturi não funcionava direito. Ela vai querer o resultado de um procedimento como se ela tivesse feito uma clínica particular, 100%. Então você tem que entregar o teu melhor. Eu sempre penso nisso, inclusive nas minhas cirurgias reparadoras, porque todo mundo que chega lá no HGV, ele vai mostrar a cicatriz lá para fulana de tal, lá a colega dela de academia, a colega dela lá do trabalho, e ela não vai dizer, eu fiz lá no HGV que no dia lá não teve material tal, ou teve dificuldade com isso ou com aquilo. Não, ela vai dizer, eu operei com o Dr. Bruno naquele dia e a cicatriz é essa, se ficou boa, ótimo, se não ficou, a abdominoplastia, a cicatriz desceu, a outra subiu, ela não quer saber se o material que foi adequado, se tinha, não, ela quer saber que foi operada. Que aquilo foi reparador. Não quer dizer, ela não vai chegar para a colega dela e dizer assim, eu tinha uma cicatriz horrível na minha barriga, isso aqui foi uma cirurgia reparadora. Não, ela fez, como você está dizendo, ela fez
uma abdominoplastia com o Dr. Bruno lá e pronto. Então você tem que fazer como você faria numa pessoa que estivesse pagando 50 mil por aquilo. Exatamente. E é que nem um médico que acompanha na minha cidade hoje, ele fala, um abraço ao doutor Angelino, que até vai ser convidado aqui, participar aqui de um episódio. Ele fala que toda vez que a pessoa se olhar no espelho, né, mesmo que seja uma sutura em qualquer lugar, pode ser aqui no braço, ele vai lembrar de você, né? Exatamente. E aí você tem que ter Você tem que entregar sempre o teu melhor. Melhor. E aí a última coisa que eu tava pensando em relação a um tema que é muito discutido, o envelhecimento, né? Hoje diz que, não sei se foi a revista The Lancet, alguma coisa assim, que falou que existe a pessoa de 150 anos já hoje, né? Eu já vi isso daí, a pessoa que vai Que, viver 150 anos já nasceu. Os novos bebês já são aqueles que vão viver 150 anos. E aí a galera vai envelhecendo e tal. Tem até gente assim que eu vi, rapaz, esse cara não tem 50 anos, não envelhece não. Eu já tô chegando quase nos 40, eu imagino que... Depois de ter 40, Eu tenho 40 agora. Não, tem um cara de 20 anos, um cara desse, rapaz. Tem uma emagrecida também. Tem emagrecida, tem que se cuidar. Peraí. E aí muita gente que tá entrando na casa dos 40, 50 anos, procura uma cirurgia estética pra poder assim, eu vou querer puxar aqui um pouquinho, né, tirar essa ruga e tal. Doutor, a gente vê também muito essa questão, por que muitos, assim, tem resultados que a galera que divulga, né, e aí você passar com imagem pra gente, tá? Tem complicações que por exemplo, deu infecção, né, por que acontece isso? São salas irregulares, são pessoas que fazem... Complicação todo mundo vai ter, um dia vai ter, assim, agora quem tem mais complicação é quem não trata a medicina como deveria tratar. Assim, uma complicação ou outra, eventualmente todos nós que operamos vamos ter. Isso quem não teve vai ter, isso daí é a única certeza que eu tenho. Agora, quem prima pela a qualidade do trabalho que está oferecendo tem a tendência a ter menos complicações, entendeu? Quem busca a perfeição no que faz tem a tendência a ter menos complicações. Então, assim, infecção todos vamos ter, porque a infecção independe, não depende só do cirurgião do hospital, ela depende também do cuidado do paciente. Então, eu vejo muito a questão da complicação e vejo de uma forma muito natural. Agora, o que eu não vejo como natural é uma pessoa que tem muitas complicações. Aquela pessoa ela não está prezando, não está cuidando bem do seu paciente. O que eu percebi nos últimos tempos é que muitos procedimentos que antes eram feitos por cirurgião plástico, agora é feito por dentista, por farmacêutico, biomédico que está aplicando botox, fazendo alguns toxina botulínica, ácido hialurônico, esses procedimentos faciais de harmonização. Todo mundo tem espaço, obviamente, né, sendo o mais ético possível aqui na fala, mas uma coisa que eu percebo o curso de medicina é 6 anos, aí tem a especialização de cirurgia geral, mais 3 anos, cirurgia plástica, mais 3 anos, então você fica 12 anos estudando para fazer aquilo e às vezes não se sente ainda seguro quando vai fazer as primeiras vezes. Eu terminei medicina 6 anos, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, terminei o curso de cirurgia plástica e ainda fiz vários cursos de procedimentos minimamente invasivos para ter a segurança de fazer esses procedimentos que muita gente está fazendo até durante o curso, até durante o próprio curso de outras áreas. Eu não quero questionar, cada um entende sua competência e se ele tem a segurança. Agora sim, cabe ao paciente escolher quem é mais habilitado para fazer. Hoje, antigamente se existia muita briga, não pode fazer, não pode fazer. Então, hoje eu deixo o meu paciente à vontade para escolher. Eu mostro as minhas credenciais para o meu paciente, eu digo, olha, eu estudei 6 anos de medicina em turno integral, tá? Turno de manhã, de tarde, durante 6 anos. Eu estudei 3 anos de cirurgia geral, estudei 3 anos de cirurgia plástica e fiz diversos cursos depois de terminar a cirurgia plástica para ter a segurança de realizar esse procedimento. Agora,
eu deixo totalmente à vontade o paciente para escolher se ele quer fazer. Se o que ele está buscando é custo, então ele pode ficar à vontade de procurar outras áreas. Agora, se ele está prezando por capacitação, aí ele vai saber se fulano é capacitado, se fulano não é capacitado. Não que fulano por fazer X anos não seja capacitado. Mas eu acredito que vários anos você fazendo determinada procedimento, você acaba de errar menor. Então você acaba que você se habilita, se você se capacita mais, porque você tem muito mais tempo trabalhando com aquilo, muito mais tempo estudando aquilo. Entendeu? É muito mais difícil de cometer qualquer tipo de imprudência ou de erro quando você está fazendo aquilo ali de maneira muito concisa. E sendo que se acontecer qualquer eventualidade com você vai saber resolver, entendeu? A gente hoje tem pego muito complicação de gente que faz o procedimento, mas não sabe resolver a complicação, entendeu? Então tem que passar pra gente. A gente acaba herdando essas complicações. Tem muito colega que nem recebe essas complicações de profissionais não habilitados. Entendeu? Mas é isso. Eu acredito que todo mundo que faz qualquer procedimento ele tem que estar habilitado também a corrigir. Ele tem que estar habilitado a corrigir qualquer eventual complicação que ele tenha. Perfeito, doutor. Porque realmente a pessoa vai fazer o procedimento estético o mais barato possível e aí na hora de... Ele tem que saber se o que ele está buscando. Complicação, aí ele vai querer o médico, ele né? tem que saber o que ele está buscando, se ele quer qualidade ou se ele quer custo, né? Vai encerrar aí? Quer falar mais alguma? Eu tenho que agradecer apenas ao Dr. Bruno pela oportunidade que a gente tem de estar com o senhor aqui conversando sobre esse assunto muito importante, que é a cirurgia plástica. E pelas vivências que a gente tem ao longo do nosso curso aí, que a gente tem o estágio com o Dr. Bruno, um acompanhamento, uma conversa que a gente tem com o senhor. Te agradeço bastante, doutor. Peço aqui para vocês, né, pessoal, nosso público, sigam o Dr. Bruno Cirurgia Plástica no Instagram e nosso Rapadoc também. Mandem esse vídeo para seus amigos, vai estar lá no Spotify também, então quero agradecer de coração a sua audiência também. Valeu, galera, muito obrigado, Dr. Bruno. Obrigado, Dr. Bruno. Muito obrigado pela Até mais, pessoal.